Liderança militar. Tópico 1. Influência. O conceito de liderança tem sido alvo de muitos estudos, particularmente no contexto organizacional. Esse termo traz em si ideias relacionadas ao exercício de poder, influência e autoridade entre indivíduos e organizações, estando associado a pessoas dinâmicas e poderosas que comandam grandes exércitos ou impérios corporativos. Santos, 2012. Segundo Nordhaus, 2007, a liderança é definida de acordo com os seguintes componentes. A liderança é um processo, a liderança envolve influência, a liderança ocorre em um contexto de grupo, a liderança busca atingir um ou mais objetivos. Com base nessas 4 características consideradas pelo autor como componentes do conceito de liderança, esta é definida como um processo no qual um indivíduo influencia um grupo de indivíduos para alcançar um objetivo comum. Nordhaus, 2007. Esta será a definição de liderança adotada neste manual. Ao indivíduo que exerce a influência, atribui-se a designação de líder. Aos influenciados, a de liderados ou seguidores. Uma outra definição de liderança semelhante àquela concebida por Nordhaus em 2007 foi idealizada por Aguilera e Lazzarini, 2009, página 127. E diz que liderança é o conjunto dos comportamentos de um indivíduo que influenciam e coordenam as atividades de um grupo para se chegar a um objetivo comum. O componente do conceito de liderança que a define como um processo mostra que esta é um fenômeno que não ocorre como um evento isolado, surgindo de fato da interação humana, em outras palavras, no relacionamento entre líder e seus liderados. De acordo com Santos 2012, ao se assumir que liderança é um processo, passa-se a identificar uma relação bionívoca entre o líder e os liderados. Essa relação é evidenciada pelo fato de que o líder e seus liderados afetam-se mutuamente, ou seja, há uma relação de interdependência entre ambos os lados. Ainda segundo Santos 2012, isso ressalta que a liderança não é um evento linear, unidirecional, mas sim um evento interativo e bidirecional. Ou seja, o fenômeno da liderança passa a ser um processo social construído por um grupo de pessoas. A seguir, encontra-se o link de uma resenha sobre o livro O Monge e o Executivo, o qual trata a essência do conceito de liderança. Os conceitos referentes ao fenômeno da liderança colocam em destaque o fato de esta envolver intimamente a influência, a qual é exercida intencionalmente pelo líder sobre seus liderados ou subordinados em determinadas situações. Fachada, 1998. Para Euchre, 1998, o processo de influência consiste na essência da liderança. A influência deve ser exercida para se alcançarem os objetivos do grupo, podendo, para tal finalidade, se dar não apenas por parte do líder, mas também por parte dos liderados em relação ao líder ou até mesmo entre estes. Portanto, a influência consiste em um processo multidirecional. Líder para o seguidor, seguidor para o líder, seguidor para seguidor. Portanto, tanto os líderes quanto os liderados estão envolvidos na construção de processo de liderança. Nordhaus, 2007. Essa abordagem sobre liderança traz em si o fato de que qualquer membro de um sistema social pode exercer liderança, deixando, portanto, esta de estar vinculada a uma determinada posição dentro do grupo. Na realidade, todas as pessoas podem exercer influência para alcançar um objetivo, independente da função que exerça ou da posição formal na estrutura da organização. Euchre, 2006. Apesar de a influência não estar determinantemente associada a uma função ou posição de um indivíduo dentro de um grupo para que se exerça a liderança,
vale destacar que os processos de influência são centrais para a existência da liderança. Euclid, 2006. Em outras palavras, sem influência, a liderança não pode existir. Essa condição exigirá a revisão de alguns conceitos por parte daqueles que estão numa posição de liderança, pois sugere um olhar diferenciado para as lideranças emergentes dentro de um grupo, vistas como agentes parceiros e não como concorrentes numa disputa de poder, desde que as atitudes desses líderes estejam alinhadas com os objetivos, os valores e a missão da instituição. MCA 2-1 de 2016. Para saber mais sobre o que é influência e sobre a influência do líder em um grupo, acesse o material na forma de artigo, respectivamente, por meio dos links a seguir. Tópico 2. Influência, poder e autoridade. Influência, poder e autoridade são termos comumente associados ao conceito de liderança, porém, eles são utilizados em contextos diferentes, devendo, portanto, ser distinguidos para se evitar confusão entre seus significados e para compreender melhor o fenômeno da liderança. De acordo com Euclid, 2006, a influência significa o efeito exercido por um agente sobre um alvo, sendo que, quando exercida sobre pessoas, ela incide sobre as atitudes, percepções e comportamentos da pessoa-alvo, ou uma condição desses fatores. Diante disso, essa influência pode resultar em resistência, obediência ou comprometimento, ou seja, quanto mais o liderado for influenciado no nível da percepção, mais comprometido ele será, conforme explicitado do quadro 1. Resultados da influência: resistência, obediência e comprometimento. Na resistência, temos oposição, indiferente, nenhum esforço, resultados contrários, não há influência. Na obediência, temos apático, esforço mínimo, qualquer resultado, influência apenas sobre o comportamento. No comprometimento, nós temos concordância, entusiasta, esforço máximo, melhores resultados possíveis, influência sobre comportamento e atitudes. Poder. De acordo com Nordhaus, 2007, está relacionado à prática da liderança porque é parte do processo de influência e deve ser entendido como potencial ou capacidade de exercer influência. Para o autor, as pessoas têm poder quando conseguem afetar crenças, atitudes e linhas de ação de outras pessoas. French e Riven, 1959, apresentam uma taxonomia de bases de poder. Por essa taxonomia, os tipos de poder são representados por poder de recompensa, poder coercitivo, poder legítimo, poder de especialista e poder de referência, conforme definição expressa no quadro 2. Os 5 tipos de poder. Poder de recompensa. A pessoa concorda com a influência para obter recompensas. Poder coercitivo. A pessoa concorda com a influência para evitar punições. Poder legítimo. A pessoa concorda com a influência porque acredita que o agente tem o direito de fazer solicitações e ela tem a obrigação de cumpri-las. Poder de especialista. A pessoa concorda com a influência porque acredita que o agente detém o conhecimento necessário para decidir o que deve ser feito. E poder de referência. A pessoa concorda com a influência porque ela admira o agente ou se identifica com ele, fazendo o possível para ganhar a sua aprovação. E, por fim, a autoridade, de acordo com Euclid, 2006, envolve direitos, prerrogativas, obrigações e deveres associados a uma posição particular dentro de uma organização ou sistema social. Portanto, a autoridade de um líder
geralmente inclui o direito de decidir em nome da organização, ou então de fazer solicitações diretas aos seus subordinados que, diante da autoridade do líder, têm a obrigação de obedecer. Para saber mais sobre liderança, leia o artigo O Líder Militar, disponível na plataforma. O líder tem que compreender e considerar a posição em que vai exercer sua chefia, missão, tipo e perfil dos comandados e da fração ou OM, compatibilizando sua atuação com estes e outros aspectos. Capítulo 2. Liderança militar. Tópico 2.1. Liderança militar e seus níveis na FAB. Conforme visto, a liderança é descrita como o processo de influenciar pessoas para alcançar objetivos comuns. Northouse, 2007. Trocando algumas palavras por termos mais comuns à caserna, é possível definir a liderança militar como sendo o processo de influenciar, motivar e direcionar os subordinados para a realização da missão a ser cumprida, quer seja em tempo de paz, quer seja em tempos de beligerância. MCA 2-1 de 2016. As palavras grifadas pessoas e missão realçam dois elementos fundamentais na liderança. A missão é a tarefa ou objetivo a ser cumprido. As pessoas que devem cumprir a missão. Todos os estilos de liderança devem se apoiar nesses dois pilares básicos. Uma liderança eficiente é capaz de transformar potencial humano em eficiente performance no presente, enquanto forma líderes capazes de lidar com os desafios futuros. Qualquer pessoa, independente da posição hierárquica ou função, pode ser um líder capaz de influenciar positivamente as pessoas para o cumprimento da missão. Liderança não equivale a comando, mas todos os comandantes deveriam ser líderes. O exercício da liderança deve ser cultivado desde as praças mais modernas até os mais experientes oficiais generais, pois os líderes influenciam positivamente toda a organização, não sendo necessário que sejam investidos de um cargo de comando. A Força Aérea Brasileira espera que as pessoas desenvolvam as suas capacidades de liderança. Entretanto, a natureza e a extensão dessas capacidades dependerão do círculo hierárquico que se encontram, oficiais ou praças. É esperado que o oficial desenvolva sua capacidade de liderança rapidamente, do nível tático ao operacional. Tático, referente à ação, ao operacional, referente ao planejamento da ação. Alguns chegarão até ao nível estratégico, em que serão definidos os objetivos da FAB. As praças operarão no nível tático, combinando suas habilidades técnicas com a capacidade de influenciar seus subordinados para cumprir com êxito a missão atribuída. As competências do líder podem ser desenvolvidas por meio do hábito de praticar e agir segundo os valores da FAB, do treinamento, quer seja formal por intermédio de cursos, quer seja informal pela prática diária da liderança e da experiência. Todos os membros da FAB podem atingir a excelência desde que incorporem os valores da força, busquem constantemente o aprimoramento técnico e profissional e coloquem as suas habilidades em prol do cumprimento da missão da sua unidade, enquanto cuidam das pessoas que os ajudam a executar as tarefas. O exercício da liderança é uma busca constante pelo aprimoramento. O líder é responsável pela proficiência de sua equipe, interagindo com ela, verificando suas necessidades e provendo o treinamento necessário para que o conjunto de habilidades do grupo alcance o seu objetivo, que é o cumprimento da missão. Tópico 2.2. Níveis de liderança na Força Aérea Brasileira. A Força Aérea possui características marcantes que a tornam o mais versátil componente do poder militar. Essas características propiciam à Força Aérea
reações rápidas contra qualquer tipo de objetivo, em qualquer local no raio de ação dos seus vetores. Permite dispersar-se no solo ou em voo e concentrar-se sobre o objetivo, vindo de diferentes direções. Permite atacar alvos diferentes, apoiar forças de superfície e controlar o espaço aéreo, empregando os mesmos elementos básicos de modo simples e coordenado. Brasil 2012. Esse ambiente dinâmico requer desenvolvimento das habilidades de liderança para atender ao cumprimento da missão em níveis tático, operacional e estratégico, em ordem crescente de hierarquia. O nível de atuação da liderança tem relação direta com a posição hierárquica ocupada pelo líder. Quanto mais moderno for o líder, mais o desenvolvimento da liderança estará relacionado com os indivíduos e as equipes. Conforme o líder for ficando mais antigo, o foco vai ser direcionado para as decisões estratégicas da força. O nível de liderança em que o membro da FAB se encontra determinará o conjunto de competências necessárias para liderar as pessoas para o cumprimento da missão. De acordo com a figura 2, à medida que o líder cresce hierarquicamente do nível tático para o estratégico, a ênfase do uso das competências relacionadas à esfera pessoal transita para as necessidades de competências mais específicas à liderança organizacional. As competências do líder serão abordadas mais à frente e, por isso, não serão objeto de estudo neste momento. Do tático ao estratégico. Tático move mais pessoal, operacional mais equipes e o estratégico mais organizacional. Nível tático. No nível tático, o foco primário do líder deve ser o desenvolvimento das competências pessoais. O militar nesse nível está começando a ter noção de liderança de equipes e observando as ações dos líderes mais antigos para aprender sobre a liderança voltada para a organização. Nesse estágio, nível tático, o componente da FAB deve desenvolver as suas habilidades técnicas e acumular experiência funcional para poder liderar as pessoas no seu nível de atuação. O líder ainda deve buscar autoconhecimento e começar a perceber como o seu estilo de liderança influencia os demais. Incorporar os valores da FAB nas suas atitudes, comunicar-se com eficiência e ser ético são características fundamentais para conquistar a confiança do grupo. Esses atributos, aliados à excelência na execução das suas atividades profissionais, facilitarão a aceitação do líder pelos liderados e ajudarão a construir um ambiente de trabalho propício ao sucesso do grupo. Vale lembrar que nesse nível tão importante quanto desenvolver as competências de liderança é buscar o aprimoramento como liderado. Ao se mencionar a busca pela excelência nas atividades profissionais, o que se pretende pontuar é que, independente de se a função for pilotar uma aeronave, realizar guarda e segurança de uma base aérea, realizar um carregamento em uma aeronave, no nível tático, a proficiência técnica é condição indissociável da liderança. Nível operacional. No nível operacional, as pessoas já devem ser capazes de compreender o funcionamento da Força Aérea em um espectro mais amplo. Nesse estágio, é esperada uma transição entre o especialista tático, com uma visão voltada para a aplicação das suas habilidades técnicas, e o líder, que deve pensar em como empregar os meios da FAB para a realização dos objetivos traçados. O líder mais maduro será capaz de continuar a desenvolver suas competências pessoais enquanto cuida do desenvolvimento pessoal e do grupo de seus liderados. Outro sim, é esperado de um líder que está hierarquicamente no nível operacional, que tenha consciência dos atributos
que os seus liderados devem desenvolver no nível tático e propicia adequado equilíbrio entre a execução das tarefas diárias e o fomento ao desenvolvimento dos seus liderados para que sejam capacitados a liderar no nível operacional quando o momento chegar. Nível estratégico. Nesse nível, os líderes de maior grau hierárquico combinam o autodesenvolvimento das competências individuais e de desenvolvimento das equipes para aplicar em um espectro mais amplo da FAB. Eles conhecem profundamente a força, suas capacidades e têm habilidades necessárias para traçar o curso de ação necessário ao alcance dos objetivos estratégicos. É esperado dos líderes nesse nível o conhecimento da interoperabilidade, não apenas entre forças, mas a integração e a sinergia de todas as expressões do poder nacional. No mais alto nível de liderança, o pensamento estratégico e uma visão mais ampla do cenário são fundamentais. Nesse estágio, gerenciar grandes organizações e recursos fará mais parte da rotina do que gerenciar pessoas. Seguramente o militar que buscou o aprimoramento constante desde o início de sua carreira profissional terá maiores chances de sucesso nesse nível, pois normalmente as decisões de caráter estratégico têm efeitos potencializados na força, sejam elas boas ou más decisões. É altamente recomendável que se diversifique o conhecimento e adquira a educação formal em níveis mais altos, uma vez que as competências gerenciais serão o maior desafio para os líderes nesse estágio de maturidade profissional. Nos 3 níveis citados, nenhum indivíduo é completo por si só. Ele estará sempre inserido em um contexto de coletividade que vai variar conforme a situação. Tópico 2.3. Definições de competência. Existem diversas definições do conceito de competência, mas pode-se dizer que se subdividem principalmente em 2 correntes, a escola americana e a escola francesa. Autores americanos como McClelland, 1973, definem competência como um estoque de qualificações, conhecimentos, habilidades e atitudes que credencia a pessoa a exercer determinado trabalho. Já na escola francesa, competência está associada não a um conjunto de qualificações do indivíduo, mas sim às realizações da pessoa em determinado contexto, relaciona-se com aquilo que ela produz ou realiza no trabalho. Carbone et al., 2008. As competências humanas revelam-se quando o indivíduo é capaz de mobilizar seus recursos, atributos individuais, em prol da resolução de uma situação profissional complexa. Tal complexidade torna-se cada vez mais visível, uma vez que o militar inserido no contexto de uma organização complexa, como a Força Aérea Brasileira, depara-se diariamente com situações que vão para além de um simples conjunto de tarefas associadas descritivamente ao seu cargo. O imprevisto, o real do trabalho, coloca o militar frente ao desafio de saber como mobilizar, integrar e transferir os conhecimentos, os recursos e as habilidades num contexto profissional determinado. Zarifian, 2001. A competência manifesta-se por um saber agir responsável dentro desse contexto permeado por imprevisto, e tal saber agir é reconhecido assim pelos outros. A noção de competência aparece associada a termos como estes: saber agir, mobilizar recursos, integrar saberes múltiplos e complexos, saber aprender, saber engajar-se, assumir responsabilidades, ter visão estratégica. Fleury, 2001. Para Duran, Apud, Brandão e Guimarães, 1999, o conceito de competência baseia-se numa tríade que envolve conhecimentos, habilidades e atitudes. Chá, englobando não apenas questões técnicas,
como também aspectos sociais e afetivos relacionados ao trabalho. A sigla para essas 3 dimensões é o CHA. É bastante conhecida no mundo organizacional, sendo por alguns traduzidas nos verbos saber, poder e querer. Porém, Mussac, 2009, propõe uma ampliação do conhecimento de competências, acrescentando 2 dimensões expressas nas letras V e E, transformando o chá em chave, explicitado conforme o quadro. Letra C, de conhecimentos, informações e saberes. Letra H, de habilidades, destreza, proficiência técnica. Letra A, de atitudes, disposição em fazer. Letra V, de valores, crenças que norteiam ações. E letra E, de emoção, energia, entusiasmo, entorno, de motivação, inteligência emocional e contexto. A dimensão dos valores aponta para o aspecto ético-moral das competências. Desta feita, pode-se afirmar que o militar, para demonstrar competência, precisa agir em consonância com os valores da Força Aérea, tais como a hierarquia, a disciplina e o espírito de corpo. Já a dimensão da letra E aponta tanto para a paixão por aquilo que se faz, representada pelo entusiasmo e pela energia, bem como fala sobre a capacidade de perceber o contexto, o entorno de um problema complexo a ser solucionado. Assim, considerando-se todas as dimensões apontadas neste manual, optou-se por uma definição integrada, holística, do termo competências, entendendo-o como combinação sinérgica de conhecimentos, habilidades, atitudes, valores e entorno, entusiasmos, expressas pelo desempenho profissional dentro de determinado contexto organizacional que agregam valor a pessoas e a organizações. Carbone et al., 2008, e Mussac, 2009. Tópico 2.4. Competências para liderança. Tendo em vista a definição do termo competência, passa-se agora a discutir sobre seu desenvolvimento ao longo da carreira do militar, sob a perspectiva construtivista de Lee Botterff, 1995, que aponta para a competência não como um estado, mas antes como um processo dinâmico de permanente construção. Em todo o processo de admissão e seleção para o ingresso na FAB, independentemente do currículo hierárquico, os candidatos passam por diversas fases, sendo uma delas o Exame de Aptidão Psicológica, EAP, coordenado pelo Instituto de Psicologia da Aeronáutica, IPA, Brasil 2014. Nessa fase, os candidatos avaliados pelos psicólogos precisam apresentar competências mínimas necessárias para o cargo que pretendem ocupar. Esse padrão seletivo é chamado de perfil profissiográfico, que consiste em uma lista de competências denominadas como desejáveis para o bom desempenho na função do militar, que servirão de base para o desenvolvimento da liderança, como, por exemplo, comunicação, equilíbrio emocional, bom relacionamento interpessoal, adaptabilidade, etc. O intuito é selecionar, para adentrar nas fileiras da FAB, indivíduos que já apresentem um maior número possível de competências listadas em cada perfil. Contudo, considerando o desenvolvimento de competências como um processo dinâmico e contínuo, tais indivíduos terão suas competências aprimoradas e outras serão acrescidas, forjadas nos cursos e escolas de formação. Para tornar-se um militar, o indivíduo precisa imbuir-se de valores como hierarquia e disciplina, bem como adquirir proficiência técnica. Além de competências individuais, os cursos de formação também começam a trabalhar as competências necessárias para liderar.
pois os oficiais necessitam liderar todos aqueles que lhes serão hierarquicamente subordinados. Os suboficiais e sargentos precisam saber comandar e liderar tropa, e até mesmo os cabos e soldados exercem a liderança entre si. Partindo da definição de liderança como um processo de influenciar pessoas para atingir um objetivo comum, as competências para liderar baseiam-se em saber como operar tal influência e como construí-la. Portanto, pode-se afirmar que a primeira competência que um líder deve ter é a capacidade de perceber sua equipe, compreender seu contexto para, a partir disso, julgar quais recursos poderão ser utilizados para efetivar um processo de influência eficaz para o cumprimento da missão. Essas competências demonstram maneiras de se obterem resultados superiores em equipe por meio do estabelecimento de um canal de comunicação aberto, que constrói confiança e encoraja subordinados a acreditar e internalizar os valores da organização, praticando-os em seu dia a dia, numa mesma visão de futuro. Somado a isso, a partilha do poder e um elevado envolvimento no processo de tomada de decisão motivam os integrantes da equipe a participarem e implicarem-se no processo do cumprimento da missão, produzindo neles influência não só no nível do comportamento, mas, sobretudo, no nível de atitudes e percepção. O militar que exerce função de liderança em sua equipe, independente do seu nível hierárquico, deve buscar desenvolver tais competências a fim de produzir um processo de influência eficaz, obtendo resultados não só de obediência, mas sim de comprometimento em seus pares e subordinados. Há muito não se pensa mais na liderança isolada de um chefe sem a participação de líderes intermediários. O líder deve ser um formador e condutor de líderes. General de Brigada Luiz Eduardo Rocha Paiva, o líder militar, uma visão pessoal. Capítulo 3, Valores. Os valores são os princípios ou crenças que servem de guia para os comportamentos, as atitudes e as decisões de todos os elos de uma organização, quer seja no exercício de suas responsabilidades profissionais, quer seja na busca de seus objetivos individuais. A criação de uma rede de valores compartilhados pelos membros de uma organização auxilia na construção da identidade institucional, uma vez que todas as pessoas terão a percepção influenciada pelos valores cultuados no grupo. Portanto, todos os integrantes, e principalmente os líderes, devem atuar como catalisadores para a disseminação e para a prática dos valores idealizados e formalizados pela cultura organizacional. Cabe esclarecer que nem sempre os valores organizacionais coincidem com os valores individuais. Normalmente, a ocorrência de divergências entre os princípios valorizados pela organização e as crenças culturais pelos indivíduos acarreta a falta de motivação profissional. Por outro lado, sempre que os valores organizacionais coincidem com os valores individuais, o resultado será a motivação das pessoas. Por essa razão, um dos papéis centrais a serem exercidos pelos líderes é a construção e a manutenção de uma rede de valores claros e indiscutíveis, compartilhados por todos. Portanto, diante do exposto, fica claro que um bom caminho para gerar inspiração e motivação é a aproximação de todas as pessoas que compõem uma organização por meio do culto e da prática dos mesmos valores. Miguelis e Zanini, 2009, sinalizam que os valores representam a raiz da cultura organizacional. Dentro dessa perspectiva, pode-se dizer que o conceito de ética se relaciona com os tipos de valores e o posicionamento moral que um indivíduo ou sociedade acredita ser desejável ou apropriado. Nesse sentido, a ética tem relação com o alinhamento e o compartilhamento de valores entre o líder, seus liderados e os demais segmentos da sociedade.
Segundo Lanes, 2012, os valores não podem ser pensados separadamente da missão de uma organização. A missão é uma declaração concisa do propósito e das responsabilidades de um grupo ou organização. A palavra-chave para se determinar uma missão é sentido. As pessoas precisam perceber que existe um sentido nas suas próprias vidas. O ser humano, especialmente o adulto, só se dispõe a fazer algo caso identifique um sentido. Caso contrário, não o fará ou, se obrigado a fazer por necessidade ou coerção, tomará ao lugar o processo de alienação, em que a pessoa se distancia mentalmente do objeto de seu trabalho para concentrar-se em algo que tenha significado para ela. O desejo de cumprir a missão deve permear as ações de todos os colaboradores de uma instituição, desde o mais novo até o mais antigo. É extremamente importante que todos tenham em mente que trabalham para cumpri-la. Entretanto, a execução de uma missão não deve ser a qualquer custo. Ela deve ser baseada em valores, pois eles são o suporte moral e ético da organização e, portanto, são inegociáveis. Em se tratando de valores, está explícita no Estatuto dos Militares a necessidade da conduta moral e profissional irrepreensíveis. Longe de significar um comportamento utópico, podemos estabelecer que o que se espera do militar e, em consequência, do líder é o respeito a normas, princípios e preceitos que regulam seu convívio social, sejam esses explícitos, previstos em lei, ou implícitos, bons costumes. Brasil, 2011. O respeito a esses preceitos visa atingir objetivos que vão além do simples jargão de fazer o previsto, e sim inspirar e motivar aqueles sob sua liderança e fazer o certo pelo exemplo e, ao mesmo tempo, aceitar as críticas de alguém que, antes de tudo, cobra o correto de si mesmo. Entretanto, em um país de dimensões continentais, faz-se necessário aglutinar em um documento oficial tudo aquilo que se espera do militar, líder e liderado, servindo nas fileiras da aeronáutica. A disseminação dos valores da organização é de suma importância para que a influência idealizada possa se concretizar. Destaca-se que esses valores devem estar em consonância com as definições estabelecidas no Programa de Formação e Fortalecimento de Valores, PFV, MCA 909-1, editado pelo EMAER. Considerações finais. Quando se trata de liderança, pode-se dizer que não há fórmulas mágicas. A liderança depende de um estilo pessoal, pois cada líder desenvolve um estilo único. O melhor conselho é este: seja você mesmo. Entretanto, aspirantes a líder ainda podem se beneficiar das boas práticas desenvolvidas por outras pessoas no passado. A leitura de cartas, livros e memorandos de líderes militares de outrora serve para nortear o desenvolvimento do estilo pessoal daqueles que buscam o aperfeiçoamento das competências de liderança. O desenvolvimento da liderança é um desafio constante no âmbito das organizações. O conteúdo apresentado neste manual possui um compromisso sério com referenciais científicos confiáveis e atualizados que possibilitam o entendimento mais claro de diversas situações que envolvam as relações de influência nas interações humanas. Dentro da realidade organizacional, existem níveis de atuação possíveis no exercício da liderança, ou seja, à medida que ascendem na hierarquia organizacional, os líderes deslocam-se progressivamente pelos níveis tático, operacional e estratégico. Nesse processo, via de regra, a quantidade de subordinados e a experiência daqueles com os quais o líder tem contato direto
tornam-se gradativamente maiores. Entretanto, cabe destacar que, independentemente do nível de atuação do líder, o conteúdo apresentado proporciona ferramentas para intervir em sistemas humanos. O primeiro foco de análise, que tem o líder como figura central, a despeito de ser uma abordagem ultrapassada, fez referência às características e às habilidades que são de importantes para o exercício da liderança, mas não são determinantes para que alguém consiga atuar como um líder efetivo. A partir do segundo foco, que tem como contexto como variável principal, há um conjunto de conceitos que pode ser utilizado ainda hoje por aqueles que desejam exercer a influência em suas organizações. Entretanto, cabe aqui um destaque especial aos modelos transacional e transformacional, que representam uma faixa de possibilidade de atuação, como uma referência baseada em estudos científicos e que, por tudo que foi dito, fornece instrumentos conceituais que configuram de forma clara como o líder pode estabelecer um processo de influência exponencial, promovendo um ambiente permeado pela motivação intrínseca, pelo crescimento pessoal e profissional constante, pelo alinhamento de valores e resultados duradouros, expressivos, baseados na eficiência e na eficácia. Quanto mais líderes alcançarem um nível de influência idealizada, tornando-se exemplos de conduta e referências positivas para a tropa, haverá condições mais propícias para a consolidação e o enraizamento de valores institucionais. Dessa forma, é possível garantir o fortalecimento dos pilares principais da Força Aérea Brasileira: hierarquia e disciplina.